pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Aqui é a professora Josiane Gomes e hoje nós falaremos um pouco sobre as operações com notação científica. Então, vamos começar com a adição. Então, como nós sabemos, para adicionar qualquer número, esses números precisam ter uma mesma característica. E o mesmo vai acontecer para a notação científica. Para a gente poder adicionar números escritos em notação científica, esses números eles devem possuir a mesma ordem de grandeza. Então, o que significa isso? A potência de base 10 precisa ter o mesmo expoente. Então, nós vamos adicionar essas mantiças e a potência de base 10 a gente vai manter. De um modo generalizado, então eu coloquei aqui para vocês, ó. Nós temos aqui um primeiro número em notação científica, então a gente tem aqui, um expoente n, adicionado a um outro número em notação científica. Aí reparem, que a gente tem a mesma letra n para representar que os expoentes são os mesmos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar as mantiças, Então, aqui a mantiça A com a mantiça B, e vai manter aqui a multiplicação pela potência aqui de base 10. A gente vai manter, então, essa base. Vamos, então, para alguns exemplos de adição com notação científica. No meu primeiro exemplo aqui, então, eu tenho a notação 1 inteiro e 2 décimos vezes 10 elevado à terceira, adicionado a 3 inteiros vezes 10 elevado à terceira. Então, a primeira coisa que a gente vai observar são os expoentes da base 10. Como os expoentes das duas notações é 3, então a gente já pode efetuar essa adição. Então, eu vou adicionar as mantiças e multiplicar pela potência aqui 10 elevado à terceira. 1 inteiro e 2 décimos adicionado a 3 são 4 inteiros e 2 décimos vezes 10 elevado a 3. E esse é o resultado da nossa adição. O mesmo vai acontecer para notações científicas com expoente negativo. Então, eu tenho lá 4 inteiros vezes 10 elevado a menos 2, adicionado a 5 inteiros vezes 10 elevado a menos 2. Então, observe, os expoentes da base 10 são iguais, que é o menos 2. Então, a gente vai adicionar as mantiças e multiplicar por 10 elevado a menos 2. 4 mais 5, 9. Então, 9 vezes 10 elevado a menos 2. E esse é o resultado da nossa adição entre notação científica. Então, vamos lá agora para o item C. No item C, vou colocar o seguinte exemplo para vocês. 3 vezes 10 elevado à quinta potência, adicionado a 4 vezes 10 elevado à sétima potência. Para esse exemplo, os nossos expoentes aqui da base 10 não são iguais. O que a gente vai fazer? Utilizar as propriedades de potência. O que é 10 elevado a 7? 10 elevado a 7 é o mesmo que 10 elevado a 5, que é o que eu vou precisar para que fique igual ali o da primeira notação, vezes 10 ao quadrado. Então, eu vou substituir essa multiplicação aqui, 10 elevado a 5 por 10 ao quadrado, no lugar de 10 elevado a sétima. Então, isso aqui vai ficar 3 vezes 10 elevado à quinta potência, adicionado a 4 vezes 10 elevado à quinta potência, vezes 10 ao quadrado. O que é 10 ao quadrado? 10 ao quadrado é 100. E aí, eu vou, então, multiplicar esse 100 pelo 4. Então, a gente vai ficar assim, ó, 3 vezes 10 elevado à quinta, mais 4 vezes 100, 400. Então, 400 vezes 10 elevado à quinta. Agora sim, nós temos, então, as duas notações aqui, os dois valores têm o mesmo expoente na base 10. Então, agora eu vou adicionar, vai ficar 3 mais 400 multiplicado por 10 elevado a 5. Notem ainda, que o resultado, quanto que é 3 mais 400? 403, por sinal de igual aqui, vezes 10 à quinta.
Mas, né, como eu estou trabalhando com notação científica, o meu resultado também tem que ser uma notação científica. Porém, aqui o número 403 é um número maior do que 10. O que eu vou fazer? Vou andar com a vírgula aqui desse número 2 casas para a esquerda. Então, vai ficar 4,03 vezes 10. Como eu andei 2 casas aqui com minha vírgula, eu vou acrescentar 2 no meu expoente. Então, 5 mais 2, 7. E esse é o resultado da adição daquelas duas notações científicas, também em notação científica. Bom, falaremos então agora sobre a subtração. Então, a subtração é bem parecida com a adição, né? Lá na adição, então, como nós acabamos de ver, nós precisamos que os números eles tenham a mesma ordem de grandeza. O mesmo acontece para a subtração. Primeira coisa que a gente tem que analisar para ver se é possível efetuar a subtração, os números possuem a mesma ordem de grandeza, tá? Se eles estiverem já na mesma ordem de grandeza, o que a gente faz? A gente vai subtrair as nossas mantiças e vai manter ali a potência de base 10. Então, lá na adição, a gente adicionava e mantinha a potência de base 10. Agora aqui, como é uma subtração, a gente vai subtrair e manter a base 10. Então, vamos lá para alguns exemplos da subtração com notação científica, tá? Então, vou fazer aqui para vocês apenas dois. Um, quando os expoentes possuem o mesmo número, né? E o outro, quando são diferentes. Como a gente viu, é bem parecido lá com a adição. Então, eu não vou ficar me estendendo muito nos exemplos, porque a gente tem ainda outras operações para estar vendo na aula de hoje. Bom, então, no nosso primeiro exemplo, eu tenho lá o número 5 inteiros e 87 décimos, multiplicado por 10 elevado a nona, subtraído de 2 inteiros e 57 décimos, multiplicado por 10 a nona. Bom, então eu analiso aqui a ordem de grandeza, como possui o mesmo expoente, né? As duas notações científicas têm expoente 9, então o que a gente faz? Vai pegar os valores ali das nossas mantiças, 5 inteiros e 87 décimos subtraído de 2 inteiros e 57, multiplicado por 10 a nona. Então, isso aqui tem como resultado 3 inteiros e 3 décimos ou 30 centésimos, como vocês quiserem, multiplicado por 10 a nona. Então, esse aqui é o resultado dessa nossa subtração, onde as nossas notações elas tinham a mesma ordem de grandeza. E se as minhas notações não tiverem a mesma ordem de grandeza, tiver valores diferentes, então o que a gente tem que fazer? A gente vai usar lá as propriedades de potência para deixar, então, esses números com a mesma ordem. Então, eu tenho o número 10 inteiros e 5 décimos multiplicado por 10 a menos 3. Subtraído de 2 inteiros e 5 décimos, multiplicado por 10 a menos 5. Bom, o que a gente pode fazer aqui para resolver essa subtração, já que a ordem de grandeza dos números não são a mesma? Então, a gente vai usar lá a propriedade de potência. Então, a gente sabe que 10 elevado a menos 5 é o mesmo que 10 elevado a menos 3, multiplicado por 10 elevado a menos 2. Então, a nossa subtração vai ficar como 10 inteiros e 5 décimos, multiplicado por 10 a menos 3, menos 2 inteiros e 5 décimos, vezes 10 a menos 3, vezes 10 a menos 2. O que a gente vai ter que fazer aqui? Multiplicar esse 2 inteiros e 5 décimos por esse 10 a menos 2, tá? Então, o que é eu multiplicar um número por 10 a menos 2? Então, como eu já falei para vocês, eu multiplicar um número por 10 a menos 2 é o mesmo que dividir esse número por 100. E dividir um número por 100, ainda mais sendo um número decimal, é o mesmo que a gente andar com a vírgula desse número 2 casas para a esquerda. Então, é isso que a gente vai fazer aqui com 2 inteiros e 5 décimos. A gente vai andar 2 casas para a esquerda com ele. Então, a gente vai ficar assim. 10 inteiros e 5 décimos vezes 10 elevado a menos 3, menos, aqui ó, vou acrescentar alguns zeros,
no meu número, a vírgula estava aqui, né? Que era o 2 inteiro e 5 décimos. Vou andar 2 casas para a esquerda. 1, 2. Então, agora virou o número 25 milésimos, multiplicado por 10 a menos 3. Então, agora a gente efetua essa subtração, ó. 10 inteiros e 5 décimos, subtraído de 25 milésimos, multiplicado por 10 a menos 3. Então, a gente vai ter aqui como resposta, como resultado, 10 inteiros, 475 milésimos, vezes 10 elevado a menos 3. Então, esse vai ser o resultado da nossa subtração. Então, o que a gente precisa recordar? Adição e subtração precisa ter a mesma ordem de grandeza. Se não tiver, a gente vai usar as propriedades de potências que a gente aprendeu no 8º ano para poder ajeitar aí esses números, né, essas notações, para que elas tenham, né, a mesma ordem de grandeza e a gente consiga adicionar ou subtrair, dependendo aí do nosso exercício. Então, aqui, para multiplicação de números escritos em notação científica, eles não precisam ter a mesma ordem de grandeza, ou seja, não precisa ter o mesmo expoente ali na base 10. E como que a gente vai fazer isso? A gente multiplica as mantiças e a gente vai somar ali as ordens de grandezas, a gente vai usar aquela propriedade de potência, né? Multiplicação de potências de mesma base. Mantenho a base e adiciono os expoentes. Tem um número a vezes 10 elevado a n, multiplicado por b, vezes 10 elevado a m. Então, aqui eu usei mn, né? Letras diferentes para representar números, né? Notação científica que não tem a mesma ordem de grandeza. Então, o que a gente faz? Vai multiplicar a mantiça A pela mantiça B. E as ordens de grandeza aqui, o m, eu vou adicionar com n. Eu vou manter a minha base, que é 10, e vou adicionar os meus expoentes, n mais m. Primeiro exemplo. 5 inteiros e 2 décimos vezes 10 elevado a 4, multiplicado por 2 vezes 10 elevado a 5. Então, o que a gente vai fazer? Vou multiplicar 5 inteiros e 2 décimos vezes 2 e aqui o 10 elevado a 4 com o 10 elevado a 5, o que eu vou fazer? Multiplicação de potências de mesma base. Mantenho a base, que é 10, e somo os expoentes. Eu vou somar o 4 com 5. 5 inteiros e 2 décimos vezes 2 é 10 inteiros e 4 décimos, vezes 10 elevado a 9. Então, esse é o resultado da nossa multiplicação. Bom, e se eu tiver expoentes, se os dois expoentes da minha notação forem iguais? Mesma coisa, tá? A gente vai multiplicar as mantiças e vai somar os expoentes. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Vai multiplicar 3 inteiros e 2 décimos com 3 inteiros e 5 décimos, mantém a base 10 e soma os expoentes, 2 mais 2. Então, aqui nós temos como resposta 11 inteiros e 2 décimos vezes 10 elevado a 4, tá? Bom, mas e se eu tiver um expoente positivo e um negativo? Não tem problema. Então, aqui a gente vai multiplicar o 2 com o 3 e as bases 10, né? As potências de base 10, a gente mantém a base 10 e vai somar os expoentes. Então, vai ficar 5 somado com menos 6. É sempre legal quando um número é negativo e eu preciso realizar alguma operação com esse número negativo, eu colocar ele entre parênteses para a gente não acabar errando em sinais. Então, isso aqui vai ficar o seguinte: 2 vezes 3, 6, vezes 10 elevado a 5, mais com menos fica menos. Então, 5 menos 6. 5 com menos 6 dá menos 1. Então, vai ficar 6 vezes 10 elevado a menos 1.
E esse é o resultado, então, da nossa multiplicação. Tá? Multiplicação de números escritos em notação científica, multiplicamos as mantiças, mantemos a nossa base, que sempre vai ser a base 10, e vamos adicionar os nossos expoentes. Agora, a divisão, vamos ver o que acontece na divisão. Então, assim como a multiplicação, a divisão não precisa que os nossos números em notação científica estejam com a mesma ordem de grandeza, ou seja, não precisa ter o mesmo expoente lá na nossa base 10. E o que a gente vai fazer? A gente vai dividir as nossas mantiças, mantém a nossa base 10 e vai subtrair os expoentes dessa base 10, tá? Então, também usando lá propriedades de divisão de bases, de potências de mesma base. Mantém a base e subtrai expoente. Então, até aqui a gente tem a nossa formulinha, ó. Eu vou pegar, se eu tenho uma notação, A vezes 10 elevado a N, dividido por uma outra notação, B vezes 10 elevado a M. Eu vou pegar esse A e vou dividir pelo B, que é o que está escrito aqui. Multiplicar pela minha potência de base 10 e os meus expoentes M, então aqui a gente tem o expoente M, vou subtrair do expoente N. Alguns exemplos para vocês. 5 vezes 10 elevado a 4 dividido por 2 vezes 10 elevado a 6. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o 5 e dividir por 2. Multiplicar por 10 elevado a 4 menos 6. Então, ó, divide as mantiças e subtrai aqui os expoentes da nossa base 10. 5 dividido por 2 dá 2,5 vezes 10 elevado a 4 menos 6 menos 2. Então, o nosso resultado aqui é 2,5 vezes 10 elevado a menos 2. Na B, vinte e cinco vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 5 vezes 10 elevado a menos 9. Então, o que a gente vai fazer? Mesma coisa, pega as mantiças, divide a primeira pela segunda, então 25 dividido por 5, multiplicado por 10 elevado a menos 3, menos da operação, porque é uma menos a outra, só que aqui eu vou subtrair quem? O menos 9. Então, eu vou colocar o menos 9 entre parênteses, tá? Pra gente não errar lá na hora da operação com números inteiros. Então, isso aqui vai ficar como resultado 25 dividido por 5, 5 vezes 10 elevado a menos 3, menos com menos, mais, então vai ficar menos 3 mais 9. Então, 5 vezes 10 elevado a menos 3 mais 9, 6. Então, 5 vezes 10 elevado a menos 6. Pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenham gostado. Curtam o nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber notificações, deixem o like e comentário sobre essa nossa videoaula. Até a próxima!